os 30 e tantos annos decorridos do apparecimento desta novella á reimpressão que ora se faz parece que explicam as differenças de composição e de maneira do autor. Se este não lhe daria agora a mesma feição, é certo que lh'a deu outr'ora, e ao cabo tudo pode servir a definir a mesma pessoa. Não existia ha muito no mercado. O autor aceitou o conselho de confiar a reimpressão ao editor dos outros livros seus. Não lhe alterou nada, apenas emendou erros typographicos, fez correcções de orthographia e eliminou cerca de 15 linhas. Vai como saiu em 1874. Machado de Assis. Advertência de 1874. Esta novella, sujeita ás urgências da publicação diaria, saiu das mãos do autor capitulo a capitulo, sendo natural que a narração e o estylo padecessem com esse methodo de composição um pouco fóra dos hábitos do autor. Se a escrevera em outras condições, dera-lhe desenvolvimento maior e algum colorido mais aos caracteres, que aí ficam esboçados. Convém dizer que o desenho de taes caracteres, o de guiomar sobretudo, foi o meu objecto principal, se não exclusivo, servindo-me a acção apenas de tela em que lancei os contornos dos perfis. Incompletos embora, terão elles saído naturaes e verdadeiros? Mas talvez estou eu a dar proporções muito graves a uma coisa de tão pequeno tomo. O que aí vai são umas poucas paginas que o leitor esgotará de um trago, se ellas lhe aguçarem a curiosidade, ou se lhe sobrar alguma hora que absolutamente não possa empregar em outra coisa mais bella ou mais util. Novembro de 1874. Machado de Assis. Capitulo I. O fim da carta. Mas o que pretendes fazer agora? Morrer. Morrer? Que ideia! Deixa-te disso, Estevão. Não se morre por tão pouco. Morre-se. Quem não padece estas dores não as pode avaliar. O golpe foi profundo e o meu coração é pusillanime. Por mais aborrecivel que pareça a ideia da morte, pior, muito pior do que ella é a de viver. Ah, tu não sabes o que isto é? Sei, um namoro gorado. Luiz, e se em cada caso de namoro gorado morresse um homem, tinha já diminuído muito o genero humano e malthus perderia o latim. Anda, sobe. Estevão metteu a mão nos cabellos com um gesto de angustia. Luiz Alves sacudiu a cabeça e sorriu. Achavam-se os dois no corredor da casa de Luiz Alves, a rua da Constituição, que então se chamava dos Ciganos. Então, isto é, em 1853, uma bagatella de 20 annos que lá vão, levando talvez consigo as illusões do leitor, e deixando-lhe em troca, usurarios, uma triste, crua e desconsolada experiencia. Eram 9 horas da noite. Luiz Alves recolhia-se para casa, justamente na occasião em que Estevão o ia procurar. Encontraram-se á porta. Ali mesmo lhe confiou Estevão tudo o que havia e que o leitor saberá daqui a pouco, caso não aborreça essas historias de amor, velhas como Adão e eternas como o céu. Os dois amigos demoraram-se ainda algum tempo no corredor, um a insistir com o outro para que subisse, o outro a teimar que queria ir morrer, tão tenazes ambos que não haveria meio de os vencer se a Luiz não ocorresse uma transação. Pois sim, disse elle, convenho em que deves morrer, mas ha de ser amanhã. Cede da tua parte e vem passar a noite comigo. Nestas ultimas horas que tens de viver na terra, dar-me-ás uma lição de amor, que eu te pagarei com outra de philosophia. Dizendo isto, Luiz Alves travou do braço de Estevão, que não resistiu dessa vez, ou porque a ideia da morte não se lhe houvesse entranhado deveras no cerebro, ou porque cedesse ao doloroso gosto de falar da mulher amada, ou, o que é mais provavel, por esses dois motivos juntos. Vamos nós com elles, escada acima, até a sala de visitas, onde Luiz foi beijar a mão da sua mãe.
mamãe, disse elle, ha de fazer-me o favor de mandar o chá ao meu quarto. O Estevão passa a noite comigo. Estevão murmurou algumas palavras, a que tentou dar um ar de gracejo, mas que eram funebres como um cypreste. Luiz viu-lhe então, á luz das estearinas, alguma vermelhidão nos olhos e adivinhou, não era difficil, que houvesse chorado. Pobre rapaz, suspirou elle mentalmente. Dalli foram os dois para o quarto, que era uma vasta sala, com 3 camas, cadeiras de todos os feitios, 2 estantes com livros e uma secretaria, vindo a ser ao mesmo tempo alcova e gabinete de estudo. O chá subiu dahi a pouco. Estevão, a muito rogo do hospede, bebeu 2 goles, accendeu um cigarro e entrou a passear ao longo do aposento, enquanto Luiz Alves, preferindo um charuto e um sophá, accendeu o primeiro e estirou-se no segundo, cruzando beatificamente as mãos sobre o ventre e contemplando o bico das chinellas, com aquella placidez de um homem a quem se não gorou nenhum namoro. O silencio não era completo. Ouvia-se o rodar de carros que passavam fóra. No aposento, porém, o unico rumor era dos botins de Estevão na palhinha do chão. Cursavam estes 2 moços a academia de S. Paulo, estando Luiz Alves no 4º anno e Estevão no 3º. Conheceram-se na academia e ficaram amigos intimos, tanto quanto podiam sê-lo 2 espiritos differentes, ou talvez por isso mesmo que o eram. Estevão, dotado de extrema sensibilidade e não menor fraqueza de animo, affectuoso e bom, não daquella bondade varonil que é apanagio de uma alma forte, mas dessa outra bondade molle e de cera que vai á mercê de todas as circumstancias, tinha, além de tudo isso, o infortunio de trazer ainda sobre o nariz os óculos cor de rosa de suas virginaes illusões. Luiz Alves via bem com os olhos da cara. Não era mau rapaz, mas tinha o seu grão de egoismo, e se não era incapaz de affeição, sabia regel as, moderal as e sobretudo guial as ao seu proprio interesse. Entre estes 2 homens travara se amizade intima, nascida para um na sympathia, para outro no costume. Eram elles os naturaes confidentes um do outro, com a differença que Luiz Alves dava menos do que recebia e ainda assim nem tudo o que dava exprimia grande confiança. Estevão referira ao amigo, desde tempos, toda a historia do amor agora mallogrado, suas esperanças, desalentos e glorias e emfim o inesperado desfecho. O pobre rapaz, que folheava o capitulo mais delicioso do romance, no sentir delle, caiu de toda a altura das illusões na mais dura, prosaica e miseravel realidade. A namorada de Estevão, é tempo de dizer alguma cousa della, era uma moça de 17 annos e por ora simples alumna professora no collegio de uma tia do nosso estudante, á rua dos invalidos. Estevão tinha-a visto, pela primeira vez, 6 mezes antes, e desde logo sentiu-se preso por ella até a morte, disse elle ao amigo, referindo-lhe o encontro, o que o fez sorrir de tão estirado prazo. Qualquer que elle fosse, porém, o prazo fatal daquelle cativeiro, a verdade é que Estevão, no mesmo ponto em que a viu, logo a amou, como se ama pela primeira vez na vida. Amor um pouco estouvado e cego, mas sincero e puro. Amava-o ella? Estevão dizia que sim, e devia crel-o. Alguns olhares ternos, meia dúzia de apertos de mãos significativos, embora a largos intervallos, davam a entender que o coração de Guiomar, chamava-se Guiomar, não era surdo á paixão do academico. Mas fora isso, nada mais, ou pouco mais. O pouco mais foi uma flor, não colhida do pé em toda a original frescura, mas já murcha e sem cheiro, e não dada, senão pedida. Faz-me um favor, disse um dia Estevão, apontando para a flor que ela trazia nos cabellos. Esta flor está murcha e naturalmente vai deitá-la fora ao despentear-se. Eu desejava que m'a desse.
guiomar sorrindo tirou a flor do cabello e deu-lha. estevão recebeu-a com igual contentamento ao que teria se lhe antecipassem o seu quinhão do céu. além da flor, e para supprir as cartas que não havia, nada mais obtivera estevão durante aquelles 6 compridos mezes, a não serem os taes olhares, que afinal são olhares e vão-se com os olhos de onde vieram. era aquillo amor, capricho, passatempo, ou que outra cousa era? naquella tarde, a tarde fatal, estando ambos a sós, o que era raro e difficil, disse-lhe elle que em breve ia voltar para s paulo, levando consigo a imagem della e pedindo-lhe em cambio que uma vez ao menos lhe escrevesse. guiomar franziu a testa e fitou nele o seu magnifico par de olhos castanhos, com tanta irritação e dignidade que o pobre rapaz ficou attonito e perplexo. imagina-se a angustia delle diante do silencio que reinou entre ambos por alguns segundos. o que se não imagina é a dor que o prostrou, a dor e o espanto, quando ella, erguendo-se da cadeira em que estava, lhe respondeu saindo: esqueça-se disso. pois quanto a mim, disse luiz alves, ouvindo pela terceira vez a narração de tão cru desenlace, quanto a mim, obedecia lhe pontualmente, esquecia-me disso e ia curar-me em cima dos compendios, direito romano e philosophia. não conheço remedio melhor para taes achaques. estevão não ouvia as palavras do amigo. estava então assentado na cama, com os cotovelos fincados nas pernas e a cabeça mettida nas mãos, parecendo que chorava. a principio chorou em silencio, mas não tardou que luiz alves o visse deitar-se na cama, estorcer-se convulsivamente, a soluçar, a abafar quanto podia os gritos que lhe saíam do peito, a puxar os cabellos, a pedir a morte, tudo entremeado com o nome de guiomar, tão d'alma tudo aquillo, tão lastimosamente natural, que emfim o commoveu. e não houve remedio senão dizer-lhe algumas palavras de conforto. a consolação veio a tempo. a dor, chegada ao paroxysmo, declinou pouco a pouco e as lagrimas estancaram, ao menos por algum tempo. sei que tudo isso ha de parecer-te ridiculo, disse estevão, sentando-se na cama, mas que queres tu? eu vivia na persuasão de que era amado, e era-o talvez. por isso mesmo não entendo o que se passou hoje. ou o que eu suppunha ser amor não passava talvez de passatempo ou zombaria. talvez, talvez, interrompeu luiz alves, comprehendendo que o melhor meio de o curar do amor era metter-lhe em brios o amor proprio. estevão ficou alguns instantes pensativo. não é possível, contestou elle. tu não a conheces. é uma grave e nobre creatura, incapaz de conceber um sentimento desses, que seria vulgar ou cruel. as mulheres! já pensei se aquillo de hoje não seria uma maneira de experimentar me, de ver até que ponto eu lhe queria. escusas-te de rir-te, luiz, eu nada affirmo, digo que pode ser. não admira que ella fizesse esse calculo, um bom calculo nesse caso, todo filho do coração. a imaginação de estevão desceu por este declivio de floridas conjecturas e luiz alves entendeu que era de bom aviso não espantar-lhe os cavallos. ella foi por ali abaixo, rédea frouxa e riso nos lábios. boa viagem, exclamou mentalmente o collega, voltando a estirar-se no sophá. a viagem não foi longa, mas produziu effeito salutar no animo do namorado, adoçando lhe as penas, circumstancia que luiz alves aproveitou para lhe falar de 100 cousas alheias ao coração e divertil-o do pensamento que o absorvia. conseguiu o seu intento durante meia hora e conseguiu mais porque fez com que o collega risse, a principio de um riso amargo e dubio, depois de um riso jovial e franco, incompatível com intuitos tragicos. mas, ai triste, a dor delle era uma espécie de tosse moral que aplacava e reapparecia, intensa às vezes mais fraca, mas sempre infallivel.
o rapaz acertara de abrir uma página de werther, leu meia dúzia de linhas e o acesso voltou mais forte que nunca. luiz alves acudiu-lhe com as pastilhas da consolação. O acesso passou. Nova palestra, novo riso, novo desespero, e assim se foram escoando as horas da noite, que o relógio da sala de jantar batia seca e regularmente, como a lembrar aos dois amigos que as nossas paixões não acceleram nem moderam o passo do tempo. A aurora, para os dois academicos, coincidiu com as badaladas do meio-dia, o que não admira, pois só adormeceram quando ella começava a apagar as estrelas. Estevão passou a noite, a manhã quero dizer, muito socegado e livre de sonhos maus. Quando abriu os olhos, estranhou o aposento e os objetos que o rodeavam. Logo que os reconheceu, despertou-se-lhe com a memoria o coração, onde já não havia aquella dor aguda da véspera. Os successos, embora recentes, começavam a envolver-se na sombra crepuscular do passado. A natureza tem suas leis imperiosas, e o homem, ser complexo, vive não só do que ama, mas também, força é dizel-o, do que come. Sirva isto de escusa ao nosso estudante, que almoçou nesse dia como nos anteriores, bastando dizer, em seu abono, que se o não fez com lagrimas, também não o fez alegre. Mas o certo é que a tempestade serenara. O que havia era uma ressaca, ainda forte, mas que diminuiria com o tempo. luiz alves evitou falar-lhe de guiomar. Estevão foi o primeiro a recordar-se della. dá tempo ao tempo, respondeu luiz alves, e ainda te has de rir dos teus planos de hontem. Sobretudo, agradece ao destino o haveres escapado tão depressa. E queres um conselho? Dize. O amor é uma carta, mais ou menos longa, escrita em papel velino, corte dourado, muito cheiroso e catita. Carta de parabéns quando se lê, carta de pêsames quando se acabou de ler. Tu, que chegaste ao fim, põe a epistola no fundo da gaveta e não te lembres de ir ver se ela tem um post-scriptum. Estevão applaudiu a metaphora com um sorriso de bom agouro. 2 vezes viu elle a formosa guiomar antes de seguir para S. Paulo. Da primeira, sentiu-se ainda abalado, porque a ferida não cicatrizara de todo. Da segunda, pôde encará-la sem perturbação. Era melhor, mais romantico pelo menos, que o pusesse a caminho da academia com o desespero no coração, lavado em lagrimas, ou a bebê las em silencio, como lhe pedia sua dignidade de homem. Mas que lhe hei eu de fazer? Elle foi daqui com os olhos enxutos, distrahindo-se dos tédios da viagem com alguma pilhéria de rapaz. Rapaz outra vez, como dantes. Capitulo 2. Um roupão. Um mês depois de chegar Estevão a S. Paulo, achava-se a sua paixão definitivamente morta e enterrada, cantando ele mesmo um responso, a vozes alternadas, com 2 ou 3 moças da capital, todas ellas por passatempo. Claro é que 2 annos depois, quando tomou o grau de bacharel, nenhuma idéia lhe restava do namoro da rua dos invalidos. Demais, a bella guiomar desde muito tempo deixara o collegio e fora morar com a madrinha. Já elle a não vira da primeira vez que veio á corte. Agora voltava, graduado em sciencias juridicas e sociaes, como ficou dito, mais desejoso de devassar o futuro que de reler o passado. A corte divertia-se, como sempre se divertiu, mais ou menos, e para os que transpuzeram a linha dos 50, divertia-se mais do que hoje, eterno reparo dos que já não dão à vida toda a flor dos seus primeiros annos. Para os varões maduros, nunca a mocidade folga como no tempo delles, o que é natural dizer, porque cada homem vê as coisas com os olhos da sua idade. Os recreios da juventude não são de certo igualmente nobres, nem igualmente frivolos em todos os tempos. Mas a culpa ou merecimento não é della, a pobre juventude, e sim do tempo que lhe cai em sorte. A corte divertia-se, apesar dos recentes estragos do cólera. Bailava-se, cantava-se, passeava-se, ia-se ao teatro.
o cassino abria os seus salões, como os abria o clube, como os abria o congresso, todos três fluminenses no nome e na alma. Eram os tempos homéricos do teatro lírico, a quadra memorável daquelas lutas e rivalidades renovadas em cada semestre, talvez por um excesso de ardor e entusiasmo que o tempo diminuiu ou transferiu, Deus lhe perdoe, a coisas de menor tomo. Quem se não lembra, ou quem não ouviu falar das batalhas feridas naquela clássica plateia do campo da aclamação entre a legião casalônica e a falange chartônica, mas sobretudo entre esta e o regimento lagruísta? Eram batalhas campais, com tropas frescas e maduras também, apercebidas de flores, de versos, de coroas e até de estalinhos. Uma noite a ação travou-se entre o campo lagruísta e o campo chartonista, com tal violência que parecia uma página da Ilíada. Desta vez a Vênus da situação saiu ferida do combate. Um estalo rebentara no rosto de Charton. O furor, o delírio, a confusão foram indescritíveis. O aplauso e pateada deram-se as mãos e os pés. A peleja passou aos jornais. Vergonha eterna, dizia um, aos cavalheiros que cuspiram na face de uma dama. Se for mister, replicava outro, daremos os nomes dos aristarcos que no saguão do teatro juraram desfeitear mademoiselle lagrua. Patuleia desenfreada, fidalguice balofa. Os que escaparam daquelas guerras de alecrim e mangerona hão de sentir hoje, após 18 anos, que despenderam excessivo entusiasmo em coisas que pediam repouso de espírito e lição de gosto. Estevão é uma das relíquias daquela Troia e foi um dos mais fervorosos lagruístas antes e depois do grau. A causa principal das suas preferências era de certo o talento da cantora, mas a que ele costumava dar, nas horas de bom humor, que eram todas as 24 do dia, tirantes as do sono, essa causa que mais que tudo o ligava aos arraiais do bom gosto, dizia ele, era, imaginem lá, era o buço de mademoiselle lagrua. Talvez não fosse ele o único amador do buço, mas outro mais férvido duvido que houvesse nesta boa cidade. Um chartonista maquiavélico, aliás escritor elegante, elevava o tal buço à categoria de bigode, compreendendo sagazmente que se o buço era graça, o bigode era excrescência, e ele nem ao lábio da lagrua queria perdoar. Oh, aquele buço! Exclamava Estevão nos intervalos de uma ópera. Aquele delicioso buço há de ser a perdição da gente de bem. Quem me dera ir encaracolado por ali acima, até ficar mais próximo do céu, quero dizer, dos seus olhos, e ser visto por ela, que me não descobre na turba inumerável dos seus adoradores. Querem saber uma coisa? Ali é que ela há de ter a alma, e eu quisera entreter-me com a alma dela e dizer-lhe muita coisinha que tenho cá dentro, à espera de um buço que as queira ouvir. Estevão era mais ou menos o mesmo homem de 2 anos antes. Vinha cheirando ainda aos coeiros da academia, meio estudante e meio doutor, aliando em si, como em idade de transição, o estouvamento de um com a dignidade do outro. As mesmas quimeras tinha e a mesma simpleza de coração. Só não as mostrara nos versos que imprimiu em jornais acadêmicos, os quais eram todos repassados do mais puro byronismo, moda muito do tempo. Neles confessava o rapaz à cidade e ao mundo a profunda incredulidade do seu espírito e o seu fastio puramente literário. A colação de grau interrompeu, ou talvez acabou, aquela vocação poética. O último suspiro desse gênero que lhe saiu do peito foram umas cestilhas à sua juventude perdida. Felizmente que só a perdeu em verso. Na prosa e na realidade era rapaz como poucos. Posto fizesse boa figura na academia, mais prezava do que amava a ciência do direito. Suas preferências intelectuais dividiam-se, ou antes abrangiam, a política e a literatura, e ainda assim a política só lhe acenava com o que podia haver literário nela. Tinha leitura de uma e outra coisa, mas leitura veloz e à flor das páginas. Estevão não compreenderia nunca este axioma de Lord Macaulay, que mais aproveita digerir uma lauda que devorar um volume. Não digeria nada, e daí
vinha o seu nenhum apego às ciências que estudara. Venceu a repugnância por amor próprio. Mas, uma vez dobrado o cabo das tormentas disciplinares, deixou a outros o cuidado de aproar a Índia. Suas aspirações políticas deviam naturalmente morrer em germen, não só porque lhe minguava o apoio necessário para as arvorecer e frutificar, mas ainda porque ele não tinha em si a força indispensável a todo homem que põe a mira acima do estado em que nasceu. Eram aspirações vagas, intermitentes, vaporosas, umas visões legislativas e ministeriais que tão depressa lhe namoravam a imaginação como logo se esvaeciam ao resvalar dos primeiros olhos bonitos, que esses sim amava-os ele deveras. Opiniões não as tinha. Alguns escritos que publicara durante a quadra acadêmica eram um complexo de doutrinas de toda a casta que lhe flutuavam no espírito sem se fixarem nunca, indo e vindo, alçando-se ou descendo, conforme a recente leitura ou a atual disposição do espírito. Por agora militava nas fileiras do lagruismo com ardor, dedicação e fidelidade de bom apóstolo. Não era abastado para pagar o luxo de uma opinião lírica. Nascera pobre e não tinha parente em boa posição. Alguns poucos recursos possuía, provenientes do seu ofício de advogado, que exercia com o amigo Luiz Alves. Uma noite assistira à representação de Otelo, palmeando até romper as luvas, aclamando até cansar-lhe a voz, mas acabando a noite satisfeito dos seus e de si. Terminado o espetáculo, foi ele, segundo costumava, assistir à saída das senhoras, uma procissão de rendas e sedas e leques e véus e diamantes e óleos de todas as cores e linguagens. Estevão era pontual nessas ocasiões de espera e raro deixava de ser o último que saía. Tinha agora os olhos pregados em outros olhos, não pardos como os dele, mas azuis, de um azul ferrete. Infelizmente, uns olhos casados, quando sentiu alguém bater-lhe no ombro e dizer-lhe baixinho estas palavras: "Larga o pinto que é das almas." Estevão voltou-se. "Ah, és tu", disse ele vendo Luiz Alves. "Quando chegaste?" "Hoje mesmo", respondeu o colega. "Venho sequioso de música. Vassouras não tem lagrua nem Otelo." "Vieste lavar a alma da poeira do caminho", disse Estevão, que ainda falando em prosa, cultivava as suas metáforas poéticas. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.